Boa tarde a todos e a todas. Que a paz e a comunhão do Santo Espírito esteja presente na vida de cada um de vocês. Eu gostaria de deixar, as mais cordiais boas-vindas para cada irmão aqui presente. Que o pastor, Benildo, ele seja usado pelo Espírito Santo para falar conosco através das suas palavras. Gostaria de dizer, que estou muito feliz por estar vendo Dona Maria, que há algum tempo eu não a vejo. Espero que a senhora esteja bem, e os demais irmãos também, que estejam bem, na medida do possível. E se não está, vamos crer, que o Senhor está no controle, no comando de todas as coisas e que irá melhorar, neste momento, eu gostaria de que se algum irmão tem algum pedido especial no seu coração, que gostaria que orássemos, que possa, colocar aqui, abrindo as suas câmeras, ou áudio, ou escrevendo pelo chat, que eu estarei, orando. Eu quero o meu pedido, agradecer a Deus por a vida, Nós temos que agradecer a Deus todo dia por acordar e estar viva, E o meu pedido é por a salvação de minha família, por a conversão de meus filhos, que muitos deles ainda não são da igreja, ainda não servem a Deus. Peço oração por Thelma, que ela decidiu batizar, mas ela tem o vício do cigarro, que ela disse que só quer batizar quando não tiver mais fumando, e ela já tentou e não sai do vício do cigarro. Aí ela pede oração. Sempre ela me pede, mãe, pede oração por mim, mãe, para me parar de fumar, que eu quero batizar. Esse é o meu pedido de agradecimento. Amém. Mais algum? Boa tarde. Boa tarde. Está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Tô. Eu quero agradecer, por mais essa quinta-feira, agradecer por mais um momento aqui com as irmãs. E quero pedir oração pela minha irmã, chama Marinete. Ela me persegue muito por eu ser adventista. E eu peço que ore por ela, minha irmã Marinete. Amém? Amém. Nunca mais eu tinha entrado na live, porque eu não sei procurar o link, não sabe? Aí nunca mais a irmã Gilson deixou de me mandar os links. Eu digo, oh, meu Deus, eu queria demais assistir essa live. Eu gosto demais dessa live. Aí pedi, graças a Deus, pedi a Andréia e ela me mandou. Graças a Deus. Amém, Que bom que a senhora está de volta, irmã Maria. Pois é, graças a Deus. Eu quero permanecer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Posso ir mais? Boa tarde. Eu não sei se... Boa tarde. Tanto boa noite. Eu sou a irmã Isabel Santos. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todas as minhas irmãs e irmãos que estão na live e dar graças a Deus por mais um dia. Eu quero um pedido de oração pelo fortalecimento espiritual da minha família, do meu esposo, dos meus filhos, também pela vida sentimental dos meus filhos. Até posso abrir um bocadinho a minha... Abrir um bocadinho a câmera. Olá, boa tarde a todas. Boa tarde. Senhor.
Sejam todos bem-vindas. Eu quero agradecer a Boa Deus tarde, meninas. pelo dia de vida, né? E também eu quero pedir oração que pode orar para a minha família e principalmente para a minha filha, que é autista. Boa tarde, posso falar? Pode? Eu cheguei aqui, vi oração e aí vou cair para dentro. Boa tarde a todos os amigos de todo mundo. Eu gostaria também de pedir oração. A minha casa entrou em reforma, mas neste momento, neste grupo maravilhoso, eu quero pedir a reforma espiritual da minha família. Tá bom? Lhes sou muito grata a todos. Amém. Boa tarde, irmão. Já que está pedindo oração. Estão me ouvindo? Sim. Eu também queria pedir intercessão, me ajudasse em oração por meu irmão, um irmão meu que está passando por uma situação delicada. Que Deus que Deus venha entrar com providência, né, na medida certa e com precisão na causa dele. Meu pedido e minha oração. O nome dele é Edmilson. Obrigada. Vamos orar? Aqueles que puderem, né, se ajoelhar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo, ó Deus, de estarmos na tua presença. Senhor, queremos também te pedir perdão pelos nossos pensamentos, ó Deus, ou pelas atitudes que, infelizmente, não louvaram e não glorificaram o teu nome. Senhor, nesta tarde, Pai, foram feitos inúmeros pedidos, ó Deus, principalmente pela família, ó Deus, porque sabemos que o alvo de Satanás ultimamente tem sido a nossa família, ó Deus, porque ele vai estar sempre bombardeando, porque o desejo dele é que nós desistimos ou que deixamos de acreditar em nossa família, ó Deus. Mas a família, ela foi constituída, ó Deus, no teu seio, ó Pai. Então, por favor, nos ajuda, nos dá fortaleza, ó Deus, para passarmos por todas as tribulações, por todas as angústias, por todas as provações que temos passado aqui neste mundo, Senhor Jesus, que o Senhor vá de encontro a cada mãe, ó Deus, que expressou aqui o seu pedido, ó Deus, mas também que o Senhor visite aquelas que ficaram retidas em seu coração, meu Pai. Senhor, a irmã aqui também, ela pediu pela sua saúde, ó Deus, infelizmente ela está acometida pelo Covid, mas que o Senhor é o médico dos médicos e que o Senhor possa restaurar a saúde dela, ó Pai, que o Senhor também possa trazer de volta aos caminhos do Senhor o filho dela que se encontra afastado, ó Deus, que ele possa, ó Deus, entender e compreender que não há lugar melhor de estar do que estar ao teu lado, Senhor Jesus, caminhando contigo, ó Deus. Que o Senhor cada dia possa, assim, segurar a nossa mão, ó Deus, porque sabemos, se nós formos segurar a sua, nós deixaremos, ó Pai. Por favor, visita aquelas pessoas que estão também no leito de hospital, no leito de dor, clamando por misericórdia. Que o Senhor seja, ó Deus, com essas pessoas, que o Senhor seja com esta live, ó Deus. Que tudo que nós venhamos aprender aqui, ó Deus, possa ser praticado em nossa vida, que possamos ser pessoas sábias, ó Deus, e que também possamos ensinar a outros que necessitam, Senhor. Pai, toma a vida do pastor, que ele não fale de si, ó Deus, mas que ele possa ser um vaso usado por ti, Senhor Jesus. Pai, visita também as pessoas que necessitam de uma cura física, de uma cura espiritual, visita a nossa vida financeira, ó Deus, porque neste mundo que estamos vivendo também temos enfrentado grandes necessidades financeiras, ó Deus. Sabemos que o Senhor é dono do ouro e da prata, ó Deus, então, por favor, nos ajuda. Seja com a família da irmã Joanildes, ó Deus, seja com a reforma da casa dela que ela está fazendo, ó Deus, que tudo seja somente para louvar e glorificar o teu nome, Senhor Jesus. Senhor, a irmã também pediu pela irmã que está perseguindo ela, Senhor Jesus, porque ela serve ao Senhor, mas o Senhor também disse que a perseguição realmente começaria
pelas pessoas da nossa família, ó Deus, e que a irmã ela continue sempre perseverando, ó Deus, que ela consiga, ó Pai, mostrar o teu amor através do testemunho dela, porque o melhor testemunho é a nossa vida, e que ela continue perseverando, ó Deus, e que dia após dia ela possa amar a sua irmã, ó Deus, porque o Senhor nos ama, mesmo sendo pecadores. Toma todos os nossos pedidos, principalmente aqueles que ficaram retidos em nossos corações. Tudo isso é o que eu te peço e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Pastor, agora é a palavra com o senhor. O senhor pode estar se apresentando, né, para nós, e que o senhor te use. Amém. Uma boa tarde para alguns, para algumas, né? Boa tarde ou boa noite para outros aí. Meu nome é Benildo Gabriel, eu sou pastor aqui na Bahia, na cidade de Feira de Santana, no distrito da Cidade Nova. Já tem 4 anos e meio que estou no distrito aqui, né? Creio que no final do ano já devo mudar aqui de distrito. Quero dizer que é um prazer de estar com as irmãs nesse culto, né? De mães intercessoras. Quero agradecer a irmã Ivânia pelo convite e as demais irmãs aí. E foi pensado que nós deveríamos estudar um capítulo, né? Do livro Orientação da Criança. E eu estava analisando o capítulo 31, a importância do caráter. Estão me ouvindo bem? Okay. Estou. Oi, qualquer pergunta, pode perguntar que a gente responde, se souber. Sim, quem falou aí? Foi eu, Geni. Estou ouvindo muito bem. Obrigada. Ah, tá certo, irmã. Então, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versos 22 a 26. 22 a 26. Gálatas 5, verso 22 a 26. Aqui os irmãos conhecem, as irmãs conhecem. Fala das obras da carne, o fruto do Espírito, e a partir do verso 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Pastor, seu áudio está desativado. O que aconteceu? Naturalmente, ele desativou, viu? Então, os irmãos não ouviram a leitura do texto bíblico? Nós ouvimos a leitura, só depois da leitura é que não. Ah, sim. Então, eu estava... eu li até o verso 26, mas eu gostaria de repetir aqui o verso 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Alguém pode perguntar, pastor, por que esse texto? Porque esse texto é para falar do assunto do caráter. Porque quem tem um bom caráter, ele vai produzir os frutos do Espírito. E ele vai ser
longânimo, a pessoa vai ser longânima, a pessoa vai ser fiel, vai ser bondosa, vai promover a paz, vai promover o amor, a alegria, vai ter domínio próprio. Eu estava pesquisando, meus irmãos, eu sei que eu estou vendo aí, pelo menos tem um irmão aí, né? Estava vendo aqui, pelo menos tem um irmão aí. São mais intercessoras, mas eu observei que o irmão entrou aí, acho que é o irmão Wilton. E eu estava pesquisando a questão do caráter, o que é o caráter. E eu encontrei a seguinte definição que eu achei interessante. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. Então, são características e traços relativos à maneira de agir e de reagir, né? Nós podemos agir ou reagir. Algumas provocações também que vêm sobre nós. Ainda diz mais, é a firmeza e coerência de atitudes. O caráter é o que define a personalidade. Pastor, pode ligar, por favor, o seu som. Está acontecendo algo, não sei o quê. Porque está assim, sempre desativando o som. Não sei qual a razão. Mas ouviram a definição de caráter? Não. Olha, que coisa. Eu estava falando que eu estava pesquisando e encontrei uma definição de caráter que eu achei interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. É a firmeza e coerência de atitudes. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. Isso é da definição de caráter. Eu achei interessante, porque se fala de um conjunto de características, e nós lemos aqui os frutos do Espírito em Gálatas, e a maneira da pessoa agir ou reagir diante de algumas circunstâncias da vida. E também o caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. É interessante a gente entender isso, porque alguns confundem a questão de caráter com a questão da natureza humana pecaminosa. Esse é um problema. Que a pessoa pode confundir, né, a questão do caráter com a natureza humana pecaminosa, e também é algo totalmente diferente. A natureza pecaminosa, a pessoa nasce com essa natureza ela permanece, e ela só vai ser tirada de nós na volta de Jesus. No caso da natureza pecaminosa. No caso do caráter, ele precisa ser transformado dia após dia. O caráter tem que ser moldado à imagem de Cristo. Então, isso é obra divina, é obra do Espírito Santo em nosso ser. E aí, no capítulo 31 do livro Orientação da Criança, eu fui folheando e analisando, eu falei, mas tantos textos lindos aqui, e importantes, assim, para a gente analisar, mas eu selecionei alguns. Eu gostaria de compartilhar
com os irmãos e as irmãs nessa tarde, ou nessa noite para alguns. Logo no início diz que o caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que podemos levar deste mundo para o futuro. Ou seja, irmãos e irmãs, o único tesouro que vamos levar para o futuro é o caráter. A única coisa que nós vamos levar para os céus é o caráter. Ou seja, nós não podemos esperar a volta de Jesus para que o nosso caráter seja transformado. O caráter, ele tem que ser transformado antes da volta de Jesus. Mais ainda, para recebermos o Espírito Santo em plenitude, o caráter tem que ser transformado, tem que estar transformado. Depois eu vou ler um texto para vocês que é muito forte esse texto. Diz que enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer, jamais receberemos o selo de Deus. Então, esse texto, esse primeiro texto que eu li, o caráter formado segundo a semelhança divina, é o único tesouro que podemos levar deste mundo para o futuro. O único seguro. O único tesouro. Não é posses, não é questão de conhecimento. É bom ter o conhecimento, é interessante. Não é a questão cultural, não é a questão de formação. O ponto principal é a questão do caráter. Isso sim, que nós precisamos pedir a Deus a cada dia que Ele molde o nosso caráter, transforme o nosso caráter, porque é a única coisa que a gente leva para os céus. Aí diz, aqueles que nesta vida estão sob a instrução de Cristo, levarão consigo para as mansões celestiais todo o aprendizado divino. E nos céus, vamos progredir continuamente. Interessante, né? Que no céu vai continuar. Quanta importância tem o desenvolvimento do caráter. Então, o nosso caráter tem que ser desenvolvido. Uma coisa importante é que, especialmente esse grupo, que é das mães intercessoras, aí tem um ponto importante, aqueles que têm ainda filhos pequenos, claro que o caráter, mesmo a pessoa, depois que aceita Jesus, o caráter deve ser transformado, mas é interessante que os pais têm uma responsabilidade, especialmente a mãe que fica mais com, em certo sentido, né, a sua maioria mais com os filhos, que pode trabalhar com os seus filhos para essa boa formação do caráter. É muito interessante. Continua ainda um outro parágrafo que grifei. A capacidade mental e o talento não são sinônimos de caráter. Outro ponto importante aqui, irmãos. Capacidade mental. Tem pessoas que têm uma capacidade mental muito forte. A pessoa grava textos e mais textos, nomes e mais nomes. A pessoa é talentosa, mas isso não são sinônimos de caráter. Eu já expliquei o que é caráter. Continua, pois esses geralmente são possuídos pelos que têm precisamente o oposto de um caráter bom. A reputação não é o caráter. Outro fator interessante, a reputação não é o caráter. O verdadeiro caráter é uma qualidade da alma que se revela na conduta. Na nossa conduta, nós vamos revelar, melhor dizendo, o nosso caráter. Como nós nos comportamos na nossa conduta diária, nós vamos revelar o nosso
o nosso caráter. É isso que diz aqui no livro Orientação da Criança. Eu estou na página 111 do livro, e no capítulo 31. Continua ainda. O bom caráter é um bom e mais valioso do que a prata e o ouro. Ou seja, irmãos e irmãs, o caráter é mais importante, é mais precioso do que a prata e do que o ouro. Porque a pessoa pode ter bens materiais, mas pode não ter um bom caráter. E a pessoa pode ser uma pessoa que não tem essas condições no aspecto financeiro, mas tem um bom caráter. O caráter está sendo moldado segundo a orientação de Deus, pela operação do Espírito Santo na vida da pessoa. Até porque, meus irmãos e irmãs, nós precisamos permitir que o Espírito Santo atue poderosamente em nossa vida para que o nosso caráter seja a cada dia transformado. Esse é o plano e o propósito de Deus para cada um de nós. Diz mais, não é afetado por crises nem fracassos, e seus frutos serão fartos naquele dia, em que serão destruídos as riquezas terrenas. Interessante isso, ou terrestres. Interessante isso, porque o bom caráter não é afetado por crises. Ou seja, a pessoa é firme, ela não se abala com as dificuldades. A pessoa que tem um caráter firme, moldado segundo a orientação de Deus, ela permanece firme em meio às adversidades da vida. Ela não vai ser frágil nessa hora. Ela não vai ceder. Aí nós temos o exemplo. Aí nós vamos para exemplos bíblicos. José, lá no Egito. Por que José venceu a tentação ali? Porque José, ele tinha um bom caráter, orientado pelos seus pais, e ele permaneceu firme. Porque Daniel também demonstrou fidelidade a Deus, devido também ao seu bom caráter. Então, quando nós vamos analisando todos os exemplos bíblicos, nós vemos que as pessoas que venceram, elas venceram e elas não cederam à tentação, porque elas deixaram que o Espírito Santo trabalhasse na sua vida e que transformasse o seu caráter, não foi deixado a ser levado pelas paixões deste mundo. Aí no quarto parágrafo, diz assim, a resistência do caráter consiste de duas coisas. E aqui é importante, meus irmãos e minhas irmãs, que a resistência do caráter consiste em duas coisas. Primeiro, força de vontade. Eu tenho que ter força de vontade. Você também tem que ter força de vontade, todos nós, para termos um bom caráter. Isso não é salvação pelas obras, isso também não é perfeccionismo. A pessoa tem que fazer a sua parte. Ela, para ter um bom caráter, claro que Deus vai atuar na vida da pessoa, mas ela também tem que fazer a sua parte. Então, força de vontade e domínio de si mesmo. O domínio. Ou seja, se a pessoa ela não tem domínio de si mesmo, de si mesma, ela está demonstrando que tem um caráter frágil. Quando vem uma tentação, quando vem uma provação, ela cede. E aí eu volto ao exemplo do caso de José, lá no Egito. José foi firme, teve domínio próprio.
Às vezes, nós somos provocados de diversas formas. Uma pessoa nos maltrata, uma pessoa levanta algo contra nós, uma injúria, e nós temos que saber lidar com essas situações. E só vai saber lidar com as situações se a pessoa tiver um bom caráter. Do contrário, ela vai ser fragilizada e vai dar lugar ao inimigo de Deus. E nós, pela graça do Senhor, não devemos permitir isso, pelo poder de Deus, a atuação direta do Espírito Santo. Às vezes, alguém lhe maltrata, mesmo em casa, né? Mesmo a irmã pediu aí oração, que é perseguida por uma irmã, né? Que, devido à igreja, devido à sua fé. E aí, a pessoa não deve ceder a essas provocações, deve estar em oração, e a pessoa tem que ser resiliente, pedir força a Deus, pedir a unção do Espírito Santo, para que o seu caráter, porque é numa crise é que o caráter é revelado. É em uma prova, em meio às dificuldades que vai saber se a pessoa tem ou não tem um bom caráter. Se a pessoa é fiel ou não é fiel. Então, 2 pontos importantes aqui, meus irmãos e irmãs. A questão da força de vontade e o domínio de si mesmo. Então, exemplo, vou só exemplificar. Uma pessoa que antes de aceitar Jesus era fumante. E ela aceita o evangelho, obviamente, ela vai deixar, né, esses vícios, todos os vícios, inclusive o vício do cigarro, do fumo. Bem, mas ela é tentada. Em algum momento, alguém oferece para ela o cigarro ou a bebida, se a pessoa fazia uso da bebida alcoólica. Então, ela nesse momento, ela vai ter que ter domínio próprio. E isso constitui o caráter. Isso constitui o caráter, faz parte. E nós precisamos ter esse domínio, pela graça de Deus. Repito, Deus atua e nós precisamos também fazer a nossa parte. Não é acharmos assim, não, eu já aceitei a Jesus, agora é Deus quem vai fazer por mim. Sim, Deus atua em nós, mas nós temos que dar lugar à ação direta do Espírito Santo em nossa vida. Olha que texto interessante. Muitos jovens confundem paixões fortes e não controladas com firmeza de caráter. Então, muita gente confunde. Nós não só jovens, muitos adolescentes, muitos jovens, muitas pessoas adultas confundem paixões fortes e não controladas com firmeza de caráter. A verdade, porém, é que aquele que é regido por suas paixões é um fraco, é uma pessoa fraca. A pessoa que é regida pelas paixões, pelos seus impulsos, é uma pessoa fraca. Não sei se os irmãos, as irmãs já ouviram alguém falar assim: eu não levo desaforo para casa. Algumas pessoas falam isso, né? Eu não levo desaforo para casa. Irmãos, o crente leva desaforo para casa, sim, o cristão. A pessoa que tem um bom caráter. A pessoa que tem um bom caráter não vai se igualar à pessoa que não e tem um mau caráter. Ela será diferente. Até porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Então, essa questão de dizer eu não levo desaforo para casa, isso não é correto. Eu sei que não é fácil você ser provocado ou provocada, e você está em oração,
pedir força a Deus para vencer. Eu sei que não é simples, mas Deus dá o poder para isso. E nós devemos deixar com que o Espírito Santo atue poderosamente a nossa vida. Diz ainda, a verdadeira grandeza e nobreza do ser humano são medidas por sua capacidade de vencer os próprios sentimentos e não pela capacidade de sentimentos de vencê-lo. Ou seja, às vezes vem sentimentos em nós de revidarmos as agressões. Vem sentimentos que a gente sabe que não provém de Deus. Mas aí está, esse é o momento, pela graça de Deus, da gente resistir e aí demonstrar que o nosso caráter está sendo moldado por Deus, pela terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Olha o que diz ainda, eu grifei aqui também, as pessoas mais fortes, a pessoa mais forte é aquela que, embora sensível à ofensa, restringe o impulso e perdoa os inimigos. Perdoar os inimigos não é tão simples. Perdoar quem está lhe ofendendo, lhe ofendeu, não é tão fácil. Mas a pessoa forte, ela vai perdoar pela graça do Senhor. Permita, irmãos e irmãs, contar uma experiência. Uma certa vez eu estava dirigindo uma reunião administrativa na igreja, falando de um assunto lá que era necessário para a igreja, que tinha havido uma reunião da comissão antes, e na hora, a vice-secretária da igreja, ela ficou muito alterada, estava nervosa, porque o assunto a ser tratado era com relação ao esposo, o esposo dela que estava trazendo alguns transtornos para a igreja, e o caso teria que ser tratado a nível de comissão e depois a nível de reunião administrativa. E ela ficou muito nervosa a ponto de me agredir com palavras. E não foi tão simples. Eu estava ali dirigindo a reunião, eu ouvi, fiquei em espírito de oração e toquei a reunião. Certo é que no final da reunião, ela veio à frente e, diante de todos, ela pediu desculpas, pediu perdão. E eu falei, tudo bem, minha irmã, não tem nenhum problema, está perdoada, tudo na paz de Deus. Então, assim, irmãos e irmãs, a gente tem que ter cuidado nas nossas reações, nas agressões que nós recebemos, seja física ou verbal, para não nos igualarmos e até prejudicarmos a outra pessoa. Graças a Deus, essa pessoa foi à frente, pediu perdão e ficou tudo em paz. Então, nós temos que termos esse cuidado, todos nós. É uma atuação direta, repito, nós temos que permitir a atuação direta do Espírito de Deus atuando em nossa vida para que isso aconteça em nós, ou seja, para termos domínio próprio. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui para os meus irmãos e irmãs, que está na página 112, é o segundo parágrafo, que diz: a formação do caráter é obra de toda a vida. Assim como a santificação é obra de toda a vida e é para a eternidade. Ou seja, a formação do caráter é obra de toda a vida, não é algo que acontece hoje, só hoje, não. Todos os dias nós temos que estar pedindo a Deus, Senhor, ajuda-me, Senhor, transforma o meu caráter, Senhor, me dê força, me dê ânimo.
me dê resistência. A gente tem que estar sempre suplicando a Deus isso aí. Então, Deus vai, obviamente, dando forças, e a pessoa, pela graça do Senhor, ela vence, ela será vencedora. A formação do caráter, repito, é obra de toda a vida e é para a eternidade. Se todos pudessem reconhecer isso, se despertasse para o pensamento de que estamos decidindo individualmente. Interessante isso aqui, irmãos. Decidindo individualmente nosso destino para a vida eterna ou para a ruína eterna, que mudança aconteceria? Uma questão é individual isso aqui, apesar que o coletivo é importante, como nós estamos aqui falando deste assunto, mas, meus irmãos e irmãs, a questão dessa transformação do caráter, de ser moldado segundo a imagem de Deus, e a cada dia irmos permitindo que o Espírito Santo atue em nosso coração e nosso ser, é uma questão muito individual. Por isso que a profetisa diz, estamos individualmente decidindo nosso destino para a vida eterna ou para a ruína eterna. A germinação, aí vem o quarto parágrafo, a germinação da semente representa o começo da vida espiritual. E o desenvolvimento da planta é um símbolo do desenvolvimento do caráter. Isso aqui é importante quando é ilustrado, irmãos, essa questão do caráter como uma planta. Olha que coisa interessante aqui. A germinação da semente representa o começo da vida espiritual. E o desenvolvimento da planta é um símbolo do desenvolvimento do caráter. Ou seja, para que a planta ela continue viva, ela se mantenha e ela cresça, ela tem que estar sendo regada todos os dias, tem que ter um cuidado. Assim também na nossa vida espiritual. Todos os dias, comunhão com Deus. Todos os dias, oração. Todos os dias, leitura da Bíblia. Porque a minha busca pelo poder de Deus de ontem não vai suprir as minhas necessidades de hoje. Eu tenho que manter também hoje a minha comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, ela é diária. E essa comunhão com Deus é que vai moldando o meu caráter e o seu caráter. Então, é algo diário. Não pode haver vida sem crescimento. A planta deve crescer ou morrer. Assim como o seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas contínuo, o crescimento do caráter também é. O crescimento do caráter também é assim, é contínuo. Nossa vida pode ser perfeita em cada estágio de seu desenvolvimento. Contudo, se o propósito de Deus para conosco se cumpre, haverá constante progresso. Foi o que nós lemos antes, que essa transformação do caráter é uma obra diária, constante, não para. No último parágrafo, na página 112, diz, agora tem uma mensagem assim direcionada às mães, uma mensagem direcionada às mães. Olha só, irmãos, irmãs aí, vocês que são mães que têm ainda filhos, né? Tem filhos pequenos. E se as mães cristãs apresentarem à sociedade filhos que tenham integridade de caráter, com princípios firmes e moral idônea, terão realizado o mais importante de todos os trabalhos missionários. Interessante isso. O trabalho mais importante dos pais. Agora eu vou falar dos pais, tanto da mãe quanto do pai. Mas aqui está dando ênfase à questão das mães.
o trabalho missionário mais importante é o que a mãe faz, ou que o pai também faz, na orientação de seus filhos. Esse é o trabalho missionário mais importante, que é o trabalho em casa, no lar. Às vezes, o que acontece? Algumas vezes, o que acontece? A pessoa deixa de trabalhar com seus filhos para trabalhar lá fora, dando estudos bíblicos, fazendo evangelismo, que não é errado fazer. Mas não se pode deixar a evangelização de lado no lar. O primeiro campo missionário nosso, irmãos e irmãs, é em nossa casa, é com nossos filhos, para que eles cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos que, claro, fazer o trabalho externo com os nossos vizinhos e com outras pessoas, mas o trabalho fundamental, mais importante, é esse feito dentro do lar. Continua o texto. Devidamente educados para assumir seu lugar na sociedade, seus filhos são a maior evidência do cristianismo que possa ser dado ao mundo. Então, os filhos bem educados, um caráter bem formado, serão influência poderosa no lar, na igreja e também na sociedade. E aí é uma demonstração de que nós fizemos o trabalho também. Porque a primeira preocupação é com o nosso caráter, obviamente. E depois vem os nossos filhos. E depois todas as pessoas que estiverem ao redor, para a gente ajudar que essa pessoa cresça espiritualmente. Bem, no último parágrafo do livro Orientação da Criança, a página 113, diz: jamais foi confiado aos mortais um trabalho mais elevado que o da formação do caráter. Irmãos, irmãs, isto aqui é muito sério. Muito sério. Olha, eu repito, hein? Jamais foi confiado aos mortais um trabalho mais elevado que o da formação de caráter. Veja a responsabilidade das mães e também dos pais. As crianças não somente devem ser educadas, mas também treinadas. Interessante isso. E quem pode dizer o futuro de uma criança ou jovem em crescimento? Que seja concedido o maior cuidado à educação de nossos filhos. Eu agradeço a Deus pela esposa que tenho, porque a maior responsabilidade eu atribuo a ela, obviamente, na formação do caráter dos meus filhos. Foram 3. E 2 homens e uma menina. Os 2 hoje são pastores, graças a Deus. E a menina é firme na igreja, é firme nos caminhos de Deus. Todos eles já me deram 5 netos, né? Continua. A criança devidamente disciplinada nos princípios da verdade, que tem o amor e o temor de Deus assimilados no caráter, terá no mundo um poder intelectual para o bem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vejam a importância da formação do caráter. Falando das crianças, da responsabilidade dos pais, especialmente das mães, mas de todos nós.
de todos nós. O nosso caráter, repito, deve ser moldado à semelhança de Cristo. Eu quero concluir esse estudo lendo um pensamento que eu encontrei no livro Vida e Ensinos, a página 189, que fala do caráter. Observe bem como uma coisa é séria, essa questão do caráter, como ela é séria. Eu peço aos irmãos que redobrem a sua atenção, às irmãs, os irmãos que redobrem a sua atenção agora. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Irmãos, irmãs, vocês ouviram bem? Vocês prestaram bem atenção nesse texto? Eu vou repetir. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então, a chuva seroida cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Irmãos e irmãs, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, a chuva seroida só vai cair sobre nós se, pela graça de Deus, nós não tivermos defeitos de caráter. Como diz aqui, nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Uma explicação para a gente não ir para o lado do perfeccionismo. Isso aqui é interessante. Porque os perfeccionistas usam muito esse texto e dão uma explicação errada. Eu expliquei no início o que era defeito de caráter, uma definição de defeito de caráter, mas na prática, deixa eu explicar para os irmãos. O texto não está dizendo que é para a pessoa ser perfeita, absolutamente perfeita, sem pecado. Não é isso que o texto está dizendo. O que é que o texto quer dizer? Exemplo, mentir. Tem pessoas que gostam de mentir. Isso é um defeito de caráter. A mentira é um defeito de caráter. Uma pessoa, aqui na Bahia, a gente costuma falar assim, é fofoqueira. Gosta de fofocar, de falar mal da vida alheia. Isso também é um defeito de caráter. Bem, a pessoa, para receber o Espírito Santo, ela tem que vencer, pela graça de Deus, os defeitos de caráter. Então, ela tem que deixar de ser mentirosa, que é um defeito de caráter. Ela tem que deixar de ser fofoqueira ou fofoqueiro, que é um defeito de caráter. Então, é nessa linha que Ellen White fala que nós não podemos ter nenhum defeito de caráter. É nesse aspecto. Não é de que nós temos que sermos perfeitos. Porque se não fosse assim, ninguém seria salvo, obviamente. Mas esses defeitos de caráter, pela graça de Deus, eles devem ser vencidos. E Deus dá poder para isso para nós. E é possível. Nós temos que fazer também, repito, a nossa parte, e o Espírito Santo vai atuar poderosamente em nosso ser, em nossa vida. Por isso, a importância de um bom caráter, como diz a importância do caráter no capítulo 31 do livro Orientação da Criança. Minhas irmãs e meus irmãos, que possamos permitir que o Espírito Santo, ele atue poderosamente em nosso ser.
Que possamos permitir que o Espírito Santo transforme a cada dia o nosso caráter. Que possamos permitir que o Espírito Santo vá moldando o nosso ser. Porque o que levaremos para o céu é o caráter. E o caráter tem que ser transformado, repito, antes da volta de Jesus. Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê a unção do Espírito Santo e que sejamos vitoriosos na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o meu desejo, esse é o meu apelo no santo e bendito nome de nosso Senhor e do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Pastor, nós gostaríamos de agradecer ao Senhor, né, por ser esse instrumento, né, para, assim, acredito, nos orientar, né. Eu mesmo peguei a minha parte, tenho uma bebezinha aí de dois anos, e eu trabalhava, né, antes de ter a filha, e às vezes eu fico querendo retornar, mas como o Senhor disse, né, há tempo para tudo, né, no tempo certo, se for da vontade de Deus, eu retornarei, mas eu preciso aproveitar essa parte. Verdade, Gostaria de... verdade. Gostaria que o senhor fizesse, né, uma oração final. Certo. Vocês costumam, alguém ter alguma dúvida e perguntar para tirar alguma dúvida ou não? Deixa eu fazer a oração. Vou fazer essa pergunta após que o senhor terminasse, se o senhor tinha Ah. algum minuto para a gente, certo? Mas aí, como o senhor já perguntou, se caso o senhor tiver, depois da oração a gente faz. Ah, tá ok. Vamos orar então. Nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor e a tua bondade por cada um de nós. Nessa tarde, também nessa noite, nós estudamos um pouco sobre essa questão do caráter, a importância do caráter e de termos um caráter segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Suplicamos que o Espírito Santo possa atuar em nossa vida, ajudando-nos a sermos vencedores em Cristo Jesus. Que os nossos defeitos de caráter sejam tirados pelo poder do Espírito Santo para recebermos aguaceiros celestiais, o derramamento da chuva serôdia sobre nós. Portanto, Senhor, abençoe a todas as mães que fazem parte deste grupo, mães intercessoras, que o Senhor possa conceder-lhes sabedoria dos altos céus, a tua graça, a tua paz, que o Senhor possa abençoar cada participante aqui, nessa tarde, dessa palestra, desse culto, que todos sejam abençoados ricamente pelo Senhor. Nós oramos, nós te agradecemos, no santo e bendito nome do nosso amado e do nosso eterno Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.